Quem você acha que comanda o Brasil? A esquerda, a direita ou o centro? Já põe nos comentários que essa pergunta vai mudar muita coisa. Para quem não sabe, agora a gente está vendo que o Valdemar da Costa Neto tá armando pro Bolsonaro. Como assim, Alessandra? Pois é, parece que ele quer fazer uma aliança até com a galera que gosta de uma militância para ver se consegue colocar o PL nos mais aprovados. E adivinha só, é uma das maiores traições que o Bolsonaro já pode ter tido na sua vida. E vai fazer com que o Bolsonaro perca tanto, mas tanto poder que vocês não têm noção. E vamos falar de um áudio também que vazou do Silas Malafaia hoje. Para quem não lembra, o pastor Silas Malafaia entrou várias polêmicas e acabou que ele se exaltou um pouco, deu um áudio para um jornalista que acabou sendo vazado praticamente ao vivo e virou uma polêmica. Sabe por quê? Porque a resposta do jornalista quebrou o Silas Malafaia no meio. Então vamos falar de política, que hoje tem muita coisa, muita bagunça, muita situação louca para vocês entenderem. Já deixa o like, compartilha e se inscreva e bora lá. Galera, saiu essa matéria pelo Globo. O que acontece? Valdemar da Costa Neto tinha ido, no Globo fazer uma entrevista e lá ele citou o fato de que talvez o PL possa ter uma possibilidade maior de se alinhar ao centro para ganhar em 2026. Eles colocam duro a Bolsonaro aceitar. O que está acontecendo? A gente sabe que hoje, praticamente, quem manda no Brasil e decide o que vai acontecer com tudo é o centro, literalmente. No Congresso, o centro decide. Quando a gente vê nas eleições, o centro decide, leva mais. E praticamente a maior quantidade dos brasileiros são de centro. Os políticos eleitos também são de centro. Então, resumindo, o centro manda no Brasil. E o PL ultimamente vem perdendo um pouco de força, porque antes o PL ele praticamente era assim: você é de direita, só direita. Era um partido realmente de direita. Agora a coisa tá mudando, tá perdendo força, o centro tá ganhando mais força e para continuar tendo sua estrutura e colocar mais candidatos o possível, o PL está se alinhando ao centro para conseguir eleger muita gente. No caso que a gente pode ver é claramente o Ricardo Nunes, que foi apoiado pelo Bolsonaro às ordens do PL, que é nada mais, nada menos do que um centro. Então, resumindo, o intuito do Valdemar da Costa Neto é literalmente fazer com que praticamente o centro faça com que o PL consiga eleger mais candidatos. Mas por que isso é um problema para o Bolsonaro? Galera, vamos lembrar a pauta que o Bolsonaro foi eleito, que foi anticorrupção, o antissistema, um cara de direita que tinha valores, conceitos. Pois é, uma pessoa quando ela larga esses conceitos que fizeram com que ela foi eleita e praticamente criou a imagem dela desde o início para se aliar a alguém que é do centro e provavelmente não segue esses conceitos, vai perdendo credibilidade. E o Bolsonaro já viu isso na pele quando isso aconteceu na prefeitura de São Paulo, onde ele apoiou o Ricardo Nunes e todo mundo tá de mal com ele porque sabemos que o Ricardo Nunes não é um cara de direita. Se isso acontecer mais vezes e quando tiver muitos candidatos se candidatando pelo centro e tendo apoio do Bolsonaro e do PL, significa que o próprio Jair Bolsonaro vai perdendo suas forças de liderança. Lembrando, ele é um líder da direita porque a gente tinha as ideologias de que o próprio Bolsonaro representava a direita por seguir os princípios dela. Se o Bolsonaro começa a quebrar essa imagem, ele vai ficar sem apoio nenhum. Qual vai ser a moral que ele vai ter para apoiar um candidato? Vai falar o quê? Ah, apoia esse candidato aqui porque o Valdemar mandou, porque ele é de centro? Não vai rolar isso. Então, resumindo, o Bolsonaro vai se queimar pra caramba com isso. E ele já provou um pouco desse veneno que está sendo colocado pelo Valdemar da Costa Neto pro lado dele, que praticamente vai enfraquecer o Bolsonaro. Agora, se isso aí praticamente é o intuito, eu não sei dizer para vocês, mas uma coisa é, tô enfraquecendo demais Bolsonaro e eu tô vendo muita gente exaltando o Tarcísio de Freitas. E o objetivo do PL ou de qualquer outro partido, inclusive do centro, seja substituir o Bolsonaro, eles estão no caminho certo. Eu acredito que já estão preparando o campo para que talvez Tarcísio de Freitas entre aí como um grande representante do centro-direita. É exatamente o que ele tá virando. E muito pelo contrário, o Bolsonaro pode cair muito com essa matéria. O que aconteceu, O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, defende em entrevista ao Globo uma aproximação do bolsonarismo com o centro até com eleitores da esquerda no Nordeste para vencer as eleições em 2026.
Lembrando, o Nordeste é o lugar onde praticamente o PL não saiu muito vitorioso, só lembrando para vocês. O chefe da sigla, no caso do PL, se queixa sobre o radicalismo da ala do ex-presidente titular do Planalto e disse que não deixa o comando da legenda nem por reza braba. Resumindo, o Costa Neto se mostrou que o intuito dele é transformar o PL em um partido de centro-esquerda que faz tudo o que o centro quer e que não é mais guiado por valores, e sim por aliados. E isso vai pegar tão, mas tão mal pro Bolsonaro que vocês não têm noção. O objetivo agora do Valdemar da Costa Neto é nada mais mostrar que ele tá no centro para não ficar antissistema, para não levar mais porrada da galera do sistema, mas sem perder um pingo da essência da direita, porque eles sabem que se tornar muito centro, o eleitor não vai votar neles. Porém, quem é bobo ainda vai continuar acreditando que é o Bolsonaro que manda no partido, e quem não é já sabe que praticamente quem manda nessa história toda é o presidente do partido e o Valdemar da Costa Neto, né? Aliás, ele articulou tudo para que a campanha do Ricardo Nunes acontecesse. O PL tinha regra que não poderia apoiar outro candidato, mesmo ele sendo de direita. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Isso vai mudar muita coisa. E vamos falar sobre a política da Venezuela. Porque assim como o Brasil está caótico, a Venezuela agora se torna cada vez pior do que a gente. Pois é. A líder da oposição da Venezuela, Marina Corina Machado, convocou na terça-feira, por meio de um áudio nas redes sociais, os funcionários do Poder Judiciário do país a desobedecerem às ordens que violem a Constituição. Chegou a hora de todos os funcionários judiciários serem o rosto da coragem e da dignidade e não seguirem ordens que violam a Constituição e deve defender as suas. Tenho a certeza que nesse nova Venezuela não há espaço para vingança ou impunidade, disse ela nas redes sociais. Marina Corina Machado está escondida na Venezuela e tem de temer a sua vida após a reeleição do Nicolás Maduro. O Tribunal Supremo da Justiça da Venezuela decidiu não revisar então a sentença que confirma a vitória de Nicolás Maduro, que obteve então 51,95% dos votos nas eleições presidenciais de junho de 2024. Lembrando, a gente já viu as atas, já vimos tudo e praticamente o Nicolás Maduro perdeu, né? O que acontece? Isso aí é um crime grave à Constituição e muitas outras coisas que aconteceram na Venezuela são um crime gravíssimo à Constituição e à dignidade humana, que provavelmente vão acabar gerando um caos completo na Venezuela. Então a Corina Machado está tentando fazer de tudo para fazer com que o país não continue naquele caos apocalíptico que tá, mas vai ser muito, mas muito difícil para ela. Pois é. Mas eu acredito que a Venezuela pode ainda ter chance. Acredito que não sozinha, tá? Eu acho que tem que ter uma intervenção na Venezuela. E duas. Lembrando, Nicolás Maduro cometeu crimes gravíssimos que tinham que ser condenados por tribunais internacionais que praticamente às vezes olham e falam: deixa o Nicolás Maduro ali, sabe? É uma coisa meio louca essa justiça. É uma coisa muito maluca. Mas o que acontece, galera? O Silas Malafaia vazou um áudio agora. Como assim? O Silas Malafaia foi tirar satisfação com o jornalista da Auri Verde, falando: nossa, que jornalismo ruim que você fez, xingando o cara de tudo praticamente. Ele falou: Silas Malafaia, então vou mostrar ao vivo quem você é. E botou o áudio pra todo mundo escutar do Brasil inteiro. Dá uma olhada só o que aconteceu, Didi, pessoal. Acabei de receber uma mensagem aqui, quero dividir com você, com a minha audiência. Eu não ouvi, tá? Mas a mensagem termina assim, com uma mensagem de texto. Tem coragem de ouvir tudo? Aceita o desafio? Vai responder? Eu vou veicular uma mensagem de áudio agora que eu não ouvi. Terminada a mensagem, o texto. Repito. Tem coragem de ouvir tudo? Aceita o desafio? Vai responder? Eu não só tenho coragem de ouvir tudo, como eu vou pôr ao vivo a mensagem, sem eu ouvir antes. Quem mandou a mensagem para mim foi o pastor Silas Malafaia. Aperta o play, Pinguim. Que vergonha o que você falou na rádio.
Eu só não vou te mandar o banner aqui, ou melhor, eu não vou te mandar a postagem ou a conversa do Zap entre eu e Bolsonaro, porque ela é particular. Agora, mentiroso é você por me caluniar e esse babaca desse jornalistazinho de droga que tu tem aí. Que vergonha! Que vergonha, Pitoli! Me chamar de mentiroso? Ó, Bolsonaro mandou até coração aqui para mim, mais de uma vez. Eu tô dizendo aqui, ó, eu tenho aqui. Desafio você perguntar ao presidente, ele dizer que é mentira. Tem até coração dele para mim. Que mentiroso, rapaz. Que conversa é essa que eu sou mentiroso, rapaz? Que papo é esse, cara? Me respeite. Me respeite, rapaz. Ninguém mais defendeu Bolsonaro do que eu. Você tá igual a Bolsomínio, virou viúva de Pablo Marçal, desse farsante na direita. As críticas que eu expus, eu fiz em particular antes. Eu não sou covarde, não. Eu passei todo o primeiro turno falando para Bolsonaro e para os filhos dele. Vocês estão se omitindo, estão sendo covardes. Vai lá na rede de Bolsonaro. Vai lá e vê se tem uma postagem a favor do Nunes. Vai lá. Que candidato é esse? Você tá por fora, cara. Tu não sabe a briga que eu tive com o Bolsonaro para ele poder falar numa live e a gente fazer um recorte para dizer, ele fala mais do vice do que do candidato. O que fez até aqui. Me respeite. Isso é coisa de jornalista moleque o que tu fez. Me bota aí num debate. Me põe aí no debate se eu quero ver se tu vai me encarar. Me põe aí. Marca aí que eu quero ver você me encarar. Diz na minha cara. Fala aí pra mim. Ah, que conversa é essa, rapaz? Os filhos dele, até para discordar de mim, me respeitaram para falar. Até Bolsonaro me respeitou. Você é cego ou é alienado? Eu amo Malafaia. Ué. Depois das críticas duras que eu fiz, ele dizer, tá no Jornal Globo, tá na Folha, tá onde você quiser, tá no Metrópolis. Eu amo Malafaia. Você acha que se eu tivesse errado, ele ia dizer isso? Acorda, cara. Deixa de ser baba-ovo inconsequente, rapaz. Quem é você? Eu tô pouco me rachando, me ligando. A sua reputação se esborrachou, botando um moleque para pisar para lá. Tu assistiu a entrevista toda? Ou tá comendo na mão de um moleque aí que tu botou? Tá comendo na mão dele? O que eu tenho a ver com Gilberto Kassab, rapaz? Eu já desci o cacete nesse cara. Que conversa é essa? Que papo é esse? Bolsonaro se omitiu, sim. Foi covarde, sim. Eu estou fazendo crítica para dar choque. Como é que um farsante que não tem história na direita chega e os bolsomínios tudo atrás e os bolsonaristas apoiando? E se eu não tivesse feito a contenção contra esse cara? Se eu não tivesse feito no mundo evangélico, que ele tinha 20 pontos sobre o Nunes, ele estava eleito, e você ia ver o estrago que ele ia fazer, e você ia ver a desgraça que ele ia fazer na direita. Esse megalomaníaco psicopata vem me chamar de mentiroso? Eu quero que tu me chame na minha frente numa entrevista. Me chama de mentiroso ao vivo. É isso que eu quero. Que conversa é essa, rapaz? Te admirava pelo teu senso. Eu sou aliado e não sou alienado. Não sou medíocre, não sou idiota, não pertenço a partido político, tenho independência para elogiar e para criticar, para defender e não defender. Porque nesses últimos 2 anos, ninguém como eu, nem você, nem ninguém arriscou a cara como eu para defender Bolsonaro contra Alexandre de Moraes, arrancar ele lá de Mambucaba para fazer uma manifestação que eu paguei e fiquei com conta virada um tempo para poder acertar, e vem você querer me desmerecer, pensando 2 palavras fora de contexto de um moleque babaca. A entrevista foi elogiada por todo mundo, rapaz. Meus posicionamentos, mostrando a direita, esculhambei com o Lula e o PT nessa entrevista, esculhambei com Boulos. Que conversa é essa, rapaz? E esse moleque aí babaca que tu tá comendo na mão dele, vim dizer bobagem
Por que não disse aí? O pastor arrebentou com Boulos. O pastor arrebentou com a esquerda. Hã? O pastor manteve firme que Bolsonaro é o candidato. Quando a repórter tentou botar uma casca de banana, se eu ia apoiar Tarcísio para ser o presidente, eu mostrei a vergonha da inexigibilidade de Bolsonaro. Tô com vergonha, cara. Tô com vergonha do que você falou. Muito bem. O moleque babaca é o João, né? O João Victor Teófilo é o moleque babaca e eu sou baba-ovo. Mas não tem um problema. Pastor, vamos lá. Acho que é importante a gente... Eu aceito qualquer desafio, eu não tenho problema com desafio. Não tenho nenhum problema em aceitar. Mesmo porque quem desmente o senhor com relação ao Instituto Paraná Pesquisas é o próprio diretor do Instituto, que diz que o senhor... que nunca falou com o senhor sobre o assunto. Então não fui eu que desmenti. Segundo, com relação ao presidente Bolsonaro, em entrevista à Auriverde ontem, ele disse que não conversou com o senhor depois da entrevista para Mônica Bergamo, e o senhor publicou que estava tudo certo entre o senhor e o presidente Bolsonaro. Mas Bolsonaro aqui ontem, prefiro acreditar nele, disse que não havia nenhum entendimento com o senhor. Chamar de mentiroso significa que o senhor faltou com a verdade. Se alguém está lhe desmentindo, como o Instituto Paraná Pesquisas, o seu diretor e o meu presidente Bolsonaro, ambos acabam de uma certa forma, direta ou indireta, desmentindo o senhor, significa que o senhor optou por não dizer a verdade. Não fui eu. Só que quem não diz a verdade para mim é mentiroso. Como quem frequentou um presídio como Lula é ex-presidiário. Não dá para fugir. Então, veja, eu aceito de uma boa, qualquer desafio, não tem problema. Agora, se o senhor entende que choque na direita se dá apunhalando o presidente Bolsonaro, chamando-o de covarde, de frouxo, numa entrevista para quem quer ver o fogo pegar no parquinho, que é Mônica Bergamo, que fez o que fez até aqui para atacar a direita no Brasil, e nesse território, nesse solo fértil da esquerda, o senhor entende que é ali que o senhor tem que se posicionar? É na casa do inimigo que o senhor tem que atacar um amigo? Desculpa, eu não sei qual é o conceito do senhor da palavra lealdade. Para mim, ela tem outro conceito, certamente muito diferente do conceito do senhor.